dia mais uma vez. A gente continua hoje com o assunto, né? Justificação unicamente pela fé, que o nosso irmão tratou também na aula passada, onde nós, ao entendermos que a justificação é pela fé, nós precisamos entender fé em quê? O que aconteceu para que nós pudéssemos crer e em que nós de fato cremos. Então, o que nós hoje refletimos é que a justificação é pela fé, mas a fé tem uma obra que Cristo fez e que nós não podíamos fazer. Então, não é uma justificação pela fé que foi uma fé que nós simplesmente cremos em algo que não seja em uma obra que embora nós não fizemos, não tenha sido feita. Mas Cristo, Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ser justificados de forma gratuita. Então, Ele fez algo que nós não poderíamos fazer, e isso trouxe os méritos da justificação para nós. Aquilo que nós não poderíamos conquistar, Cristo conquista na cruz. Então, recebemos isso de graça através da nossa fé. E Cristo também, como se trata de justificação, que é o termo jurídico, né? Então, ela acontece quando Cristo morre na cruz para que a justiça de Deus fosse cumprida. Deus não poderia simplesmente enviar a Cristo e falar: olha, creiam em Cristo e estão justificados, porque havia um crime a ser resolvido, havia um pecado que deveria ser pago. Se Deus apenas envia Cristo e não faz com que Cristo morra para pagar isso, Deus estaria sendo injusto. Então, Cristo, Ele é justo e justificador, porque Ele atende à justiça de Deus e através dela Ele justifica a muitos. Então, o juiz, quando ele simplesmente declara que tal crime está resolvida de tal crime, sem que a pessoa pague por ele, ela está sendo um juiz injusto, e Deus não pode ser injusto. Então, Cristo tem que morrer para que este crime seja resolvido, e agora sim nós podemos crer nisso, porque o nosso problema do pecado foi resolvido. Cristo lidou com o pecado. Deus não pode ignorar o pecado. Então, o pecado da humanidade, Deus lidou com ele através da vida de Cristo. E sendo assim, nós podemos crer nisso. E quando nós cremos verdadeiramente nesta obra que Cristo fez, aí então nós somos justificados, né? E Cristo fez isso de forma voluntária, né? O texto que lemos, né, em Hebreus, vai dizer que com apenas uma oblação Cristo conseguiu a justiça de Deus, e Ele conseguiu de uma vez por todas santificar aqueles que creem nele. E esta oblação tem o sentido de uma proposta que é feita, né? Tem o sentido jurídico de ser uma proposta que o proponente faz ao oblato, no caso ao juiz, e faz a proposta de forma voluntária. E se essa proposta for aceita, então aquela condenação está desfeita. Então, Cristo, como alguém que propôs, ele fez uma proposta voluntária de pagar pelo pecado dos homens. E essa proposta foi perfeita, porque essa proposta aqui, chamada oblação, ela tinha os termos, né? Ela deveria ter, constar nela o valor que seria pago, quando seria pago, e o tipo digamos, de moeda que iria pagar isso, né? Cristo, então, primeiro, fez isso voluntariamente, cumprindo uma dos requisitos. Cristo, ele propôs pagar na data estabelecida por Deus e pagar da forma que Deus exigia, que foi com sua própria vida. Então, foi algo que foi feito de uma forma perfeita. E Deus, então, aceita esta obra de Cristo. E aí então os nossos pecados estão pagos. A obra a oblação foi oferecida, foi concluída, a culpa foi desfeita, e agora não há mais condenação. E agora então a justiça foi cumprida. Cristo é justo, e agora Ele justifica todos aqueles que creem nele, que creem
desta forma, porque a fé que nos justifica é a fé exatamente na obra de Cristo. A justificação é através da fé. Mas qual fé? Fé em quê? Fé em quem? Fé em Cristo e a sua obra. Qualquer outro tipo de fé não pode justificar o homem, além desta fé em Cristo e na sua obra na cruz. É isso basicamente que nós pensamos hoje nesse ponto. Amém.